O Textor, ele, para negócio de treinador, ele não quer saber de mercado mais ou menos, não quer saber de mercado brasileiro. Ele sonha muito alto. Sonha não, né? Ele realiza, ele quer ir atrás de treinadores realmente que estejam em evidência no mercado europeu. Eu acho que ele está certo. Se ele pode pagar, Sim. eu acho que o treinador é uma figura fundamental num time de sucesso. E o pessoal costuma dizer, mas é muito caro, o treinador X é muito caro, o outro vai custar 2 milhões, o Abel Ferreira ganha 2,5 milhões, custa muito caro. E quanto ele traz de retorno? Pagar bem para um treinador muito bom não é gasto, é investimento. Né? Se você paga 2,5 milhões ou 3 milhões para um treinador que vai te trazer muitas conquistas, inclusive com ganho, além de ganho de conquista, ganho financeiro, né, com receitas de premiações de grandes competições, saiu baratinho. O Abel Ferreira está saindo caro para o Palmeiras desde que chegou, está saindo uma pechincha. Porque o Palmeiras já arrecadou com as conquistas do Abel Ferreira. E disse que é o último ano mesmo dele. O Jorge Jesus foi caro para o Flamengo? Com que o Flamengo conseguiu faturar? E era um salário altíssimo, né? Mas é investimento. Então, acho mais vale hoje. Esse é o raciocínio, né? Mais vale hoje um técnico que ganha 3 milhões do que um jogador que ganha 3 milhões. Mais vale hoje um técnico do maior calibre do que um craque do maior calibre. Porque o técnico, ele potencializa seus atletas, ele faz os jogadores jovens crescerem também, ele gera com isso negócio para o clube. Porque se ele pega um jogador, por exemplo, vou dar um exemplo do Vasco, o Ramon Dias, que eu considero um bom técnico para o futebol brasileiro. O Ramon Dias, ele chegou ao Vasco da Gama e ele conseguiu organizar o time. O Gabriel Peck era um jogador extremamente contestado do Vasco da Gama. E ele valia 3, 4 milhões de dólares. Ao final da temporada que o Ramon Dias fez com o Gabriel Peck, o Vasco vendeu ele por 10. Então, ele gera não só um resultado esportivo dentro de campo coletivo, mas ele gera também um resultado individual, porque ele evolui jogadores e ele faz esses jogadores se valorizarem a ponto do seu time ter valor de mercado para negociar. Então, assim, o grande técnico, ele te dá retorno dentro de campo e fora dele também. Então, hoje, ainda mais com o futebol moderno, que você requer um treinador com bons conceitos, que consiga ter boa gestão de grupo, que consiga implantar um DNA na equipe, ele é mais importante do que um grande craque na minha visão. Amigo, técnico bom, jogador bom, técnico vencedor, jogador vencedor que vai trazer título, nunca é caro. Caro é jogador ruim, é técnico ruim. Se custar R$500 o técnico ruim, tá caro. Sim. Treinador que vai botar teu time no buraco, mas tá caro se custar R$1.000. Não, concordo. Hoje eu estou concordando com tudo com o Pedrosa. Hoje ainda não teve embate. Até na questão de... Ele concordou comigo, né, que a história faz sentido. Vocês combinaram esse troço aí, né? Não, mas agora, pô, eu vou falar uma coisa. Me assusta, me espanta uma contratação de um treinador que está 1 ano desempregado. O Rafa Benítez não é mais um treinador de primeira prateleira, tá? É isso legal que eu a tô gente falando. lembrar isso. O currículo é muito bom. Você, às vezes, pode encontrar uns treinadores melhores no futebol português, Sim, que estão subindo alguma equipe lá. com uma escola mais jovem. O Jorge é um treinador muito mais jovem. Eu né? vou te falar que depois da experiência do Flamengo com o Tite e de outros treinadores que a gente viu aí virem para o futebol brasileiro, erros gravíssimos, até estrangeiro. na linha de trazer estrangeiro. É da geração do Tite, o Rafa Benítez. É da geração. Não, o Santos, aquele coroa que o Santos trouxe. Quem era era amigo do Jorge Jesus? Como é que era o nome? Pegou agora, mas é o português também. Português. Cara, você também tem erros aí com estrangeiros. Você pode acertar, mas tem erros que eu vou te contar. O Benítez não é mais um treinador de primeira prateleira. Tanto é que ele estava no Celta de Vigo, que é um time mediano na Espanha. Então, assim, ele tem um grande currículo. Gesualdo. Ele tem um grande currículo. Ele tem uma bagagem absurda. Ele treinou Real Madrid, ele treinou Liverpool, ele treinou Inter de Milão. Ele tem uma carreira que é indiscutível em relação à bagagem, a currículo. Agora, sobre quais são os últimos resultados do Rafa Benítez? Faz tempo que ele não faz um grande trabalho. Talvez no futebol brasileiro, que é um futebol que, digamos assim, ele não está no mesmo patamar do futebol europeu em relação à parte tática, à parte técnica e tudo mais, talvez ele sobre, assim como o Botafogo também vai dar um grande time para ele. Mas dentro disso que a gente está falando, ele não é um treinador de primeira prateleira. Isso é fato. Eu vou dar um exemplo qualquer. O Jorge Jesus hoje está numa prateleira acima do Rafa Benítez. Com certeza. Na minha visão. Com certeza. O Botafogo, então, vai estrear o seu time principal amanhã, o último dos grandes a jogar com o seu time principal contra o Fluminense, jogo no Engenhão, Newton Santos. E aí é obrigado a jogar por 9h30 da noite. Vai botar o time todo. Principal. Amanhã é o time principal do Isso Botafogo. é mais obrigado. Não, porque regulamento não jogou, não, é porque não jogou até agora.
E aí tem a Supercopa domingo. O Flamengo vai ser um ensaio. O Flamengo já começou antes, ou seja, já botou os caras para jogar. Foi o que eu disse aqui antes. Eu acho que você já pode pegar esse jogo agora e poupar, porque você já colocou antes, já viu esses caras jogar, já sabe. Por isso que eu acho que o Flamengo é favorito para domingo. O Flamengo já jogou um jogo inteiro com seu time principal. Sábado jogou bem, jogou muito bem, né? Já tem um pouquinho mais de rodagem. O Botafogo vai jogar amanhã. Pode jogar bem, pode passar por cima do Fluminense, não vai ser surpresa, né? Ganhou os últimos 6 jogos do Fluminense, mas não teve um jogo para poupar os caras. Exatamente. É amanhã. Já, e se não der bom amanhã. É clássico, aquilo que foi o Brownie que falou, não foi? De botar ele estava aqui, o Brownie, outro dia, falou: pô, eu por mim nem jogava com o time titular o Carioca, porque aí você tem que. O Brownie falou. Eu prefiro ir pra Taça Rio, porque senão você na semifinal. Ele falou que nem a Taça Rio ele tá ligando. Pois é, ele não quer nada. Não, Taça Rio eu também não ligo. Se eu fosse, eu não. Ele não tá ligando, porque ele acredita que o Botafogo, dentro do Campeonato Brasileiro, vai entrar direto. Porque a grande questão do Campeonato Carioca é a Copa do Brasil. Se você abandona o Campeonato Carioca, você tem chance de ficar fora da Copa do Brasil na temporada seguinte. Mas nos casos de Botafogo, Flamengo, são times que, em teoria, vão terminar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Então eles terão a classificação garantida para a Copa do Brasil. Foi isso que ele citou. E eu acho até, Ilan, vou até te perguntar isso, o Fluminense não é favorito contra o Botafogo? Não é favorito. Mesmo tendo uma preparação de antes? Não é favorito porque o Fluminense não está jogando bem. Se estivesse bem no Campeonato Carioca, mesmo contra esse Botafogo, que é um Botafogo no papel melhor, porque vem de título brasileiro, de título da Libertadores, se o Fluminense estivesse bem no Campeonato Carioca, você podia falar, olha, no mínimo pau a pau. Mas não é. O time do Botafogo vem melhor há algum tempo. Repito, ganhou os últimos 6 jogos contra o Fluminense consecutivos. O Fluminense não ganha do Botafogo desde 2022, tá, gente? Estamos em 2025. Então, o Fluminense não é favorito, principalmente, inclusive, pelo que não está jogando esse ano. Acho até que contratou relativamente bem, mas não se encontrou, não se encaixou. Pode acontecer amanhã? Claro que pode. Né? O Fluminense pode ganhar? Pode. O Botafogo é muito favorito? Não acho que seja muito favorito. Mesmo sem técnico, então, você acha que eu acho que o Botafogo é ligeiramente favorito, porque tem mais time, né? O time do Botafogo perdeu peças importantes, mas a base está lá, a espinha dorsal está lá. Mesmo sem ritmo? Mas a gente não sei, mas que ritmo que tá sem o Botafogo? Porque não jogou nenhuma vez ainda, né? O Fluminense tem essa vantagem, A preparação começou depois. Se tem algo que pode igualar um pouco, ou próximo de igualar, eu acho que o fato do Fluminense já ter estreado, já é tipo o terceiro jogo do Fluminense com o time principal, né? E alguns dos jogadores do time A já tinham jogado antes, no segundo e no terceiro jogos do Campeonato Carioca. Eu acho que não há um favorito destacado, mas a tua pergunta foi, o Fluminense não é favorito para amanhã? Não é favorito. Eu acho que é um jogo sem muito favoritismo, mas eu vejo um ligeiro favoritismo para o Botafogo, que terminou o ano muito bem, e uma parte grande dos jogadores que estavam no Botafogo continuam lá. Né? Então, e vai jogar no Newton Santos. Vai jogar no Newton Santos, no gramado sintético, esse tipo de coisa. Agora, tapetinho. Agora, né, a gente estava falando disso aqui. O Flamengo, por que eu acho o Flamengo favorito para domingo? E por que a situação do Botafogo estrear só amanhã, seu time principal, representa um certo perigo, inclusive para o jogo de domingo? Pode acontecer no Fluminense ganhar o jogo. Né? E aí, como é que vai ser a reação? Eu acho que não vai ter nenhum grande problema se o Botafogo perder o jogo do Fluminense também. Não é nenhum grande trauma essa altura do campeonato perder do Fluminense, um clássico, né, no Campeonato Carioca. Mas aí o Botafogo já vai para o jogo com o Flamengo com uma derrota na cachola. Né? Já vai ali com um certo tipo de questionamento, com um certo tipo de, e o Botafogo de falta de confiança. Pressionado, né, para não jogar a tal da Taça Rio. O Botafogo precisa ganhar do Fluminense. O Botafogo tá mal. Não, eu acho que o Botafogo... O Fluminense está pior, o Fluminense está atrás do Botafogo. O Fluminense não ganhou na rodada, foi o único que não ganhou. O Fluminense é o oitavo. Então os dois têm que jogar titulares, é verdade. Tem que jogar. Chegou o momento. Tem que jogar. O que pega para mim, o que aumentaria a panela de pressão para o torcedor do Botafogo é se o Leiria, amanhã, mesmo com o time principal, não apresentar um centavo de futebol. Porque o Botafogo tem feito jogos ruins dentro do Campeonato Carioca. Tudo bem, ganhou 2 partidas, é um time C alternativo e tudo mais. Mas o que a torcida do Botafogo, nesse momento sem técnico, vem questionando é sobre a qualidade do trabalho do Leiria. Agora, se ele conseguir, com o time principal, com o melhor material humano, com jogadores de um melhor nível, fazer um jogo competitivo contra o Fluminense, acredito eu que a galera vai tranquila. Mas se o Fluminense amanhã dá uma pancada no Botafogo e o Botafogo não joga absolutamente nada, a panela de pressão aumenta. Inclusive, a panela de pressão aumenta em cobrança para o John Textor achar logo esse treinador. Isso aí é fato. É isso. A gente estava falando aqui esses dias, o Botafogo não está com pressa, o Textor falou com a gente aqui ao vivo, o Botafogo não está com pressa, os torcedores estão entendendo bem o objetivo e a estratégia.
deixa começar a perder jogo para rival, deixa ficar fora do quadrangular do Campeonato Carioca, deixa perder a Supercopa pro Flamengo, se isso acontecer, ou perder a Recopa pro Racing. Se essas coisas acontecerem, ou algumas dessas coisas acontecerem, aí eu quero ver a reação do torcedor do Botafogo, que nesse momento está muito compreensivo em relação ao John Textor. Agora, vamos ver depois se as coisas começarem a não dar certo. E o Fluminense, gente, hoje teve uma notícia ruim, mas, sinceramente, né, com todo respeito a ele, nem tão inesperada assim. O Renato Augusto levou um tombo no jogo contra o Madureira, ele para mim foi derrubado, houve um pênalti não marcado a favor do Fluminense no jogo com o Madureira, em que pese o Fluminense não ter jogado nada e nem ter merecido tanto assim ganhar o jogo, mas houve um pênalti ignorado pela arbitragem no começo do segundo tempo. E aí o Renato Augusto foi atingido, caiu de ombro no chão, teve uma luxação no ombro e vai ter que passar por cirurgia. Renato Augusto, que já joga pouco, né, entra raramente nos jogos, ia ter uma certa oportunidade agora de ter um pouco mais de frequência no time, porque o Ganso não vai poder jogar tão cedo. Se ele fosse um filme, ele seria o quê? Primeiro jogo que ele entrou. Se o Renato Augusto fosse um filme, qual seria o nome do filme? Qual seria, Gabriel? Senhor Vidro. Senhor Vidro. Mas ele tem a ver com a idade dele também, né? Não, cara, ele quebra demais. Sempre foi assim? Toda hora. Tanto assim? Jogadoraço, tá? Ele foi jogadoraço, mas ele tem um problema muito sério Ele- com não é nem lesão, é fratura mesmo. Quebra. Me lembro dele jogar na Não, Copa ele- de 2018 Cara, ele machucado, tem questão, né? e eu vou Sim. te dizer, ele não é por fraqueza dele, não. Ele tem um azar, cara. Ele teve afundamento de face no Flamengo, cara, há muito tempo atrás. Vocês lembram disso? Sim. É uma loucura. Jogou demais, cara, uma época. Cadê o superchat aí, João? Bota aí pra gente na tela o superchat. Eu vou terminar esse assunto, mas olha aqui, ó. Fábio Pacheco dizendo o seguinte: Pedrosa, pare de ser clubista. O Mengão é sim o maior time do Brasil em todos os aspectos. Entendi. O Pedrosa não sabe nem se é de torcida. Galera, vamos falar um pouco aí dessa contratação do Botafogo, né? Eles ofereceram 2,5 milhões por mês para assumir o Botafogo. E o John Textor, ele segue buscando uma substituição, né? Para ir para o Arthur Jorge, depois que ele foi embora aí do Botafogo. O Botafogo atravessa uma fase conturbada após viver o melhor ano de sua história, em 2024. A equipe carioca perdeu o Arthur Jorge, né? O antigo técnico, e vê alguns dos seus principais nomes serem negociados. Jogadores como Luiz Henrique, Thiago Almada e Júnior Santos já deixaram um glorioso que vem investindo no mercado em busca de reposição. Já no caso da chegada de um novo treinador, a situação segue indefinida. Entretanto, agora o Fogão parece ter ao menos uma prioridade: o nome de Rafael Benítez, conhecido por suas passagens por Real Madrid e Liverpool. O espanhol estaria próximo de assumir o Carioca, né? Contudo, segundo a apuração do portal, ter o renomado treinador não deve sair barato. Isso porque Benítez possui um alto salário, que somado ao de sua comissão, quase supera as cifras que eram pagas a Luiz Castro e Arthur Jorge juntos. O portal destaca que Rafael Benítez tem um custo de 1,5 milhões por mês e o valor é quase o mesmo que o Fogão pagava, né, ao Luiz Castro e toda a sua comissão, que é 1,7 milhões por mês. A fonte ainda destaca que, somado ao de sua comissão, o valor pago a Benítez seria próximo de 2,5 milhões por mês. Existe a possibilidade de o espanhol acertar uma redução em seus vencimentos. Então tá aí, né? Rafael Benítez, o Botafogo e o Textor, né? Está mirando nele. Esperamos logo aí que o Textor faça uma boa proposta, né? Que ele contrate um bom treinador pra gente não ficar desfalcado, né? O resto dos campeonatos.